Olá, seja bem-vindo ao Politiza Cast, um podcast criado para que pessoas que têm expressão política, que têm ideias, que queiram compartilhar ideias sobre esse momento político que a gente tem, não só aqui localmente no Rio Grande do Norte, mas também em nível nacional, possam vir aqui conhecer mais das ideias dessas pessoas, compartilhando essas ideias, também conhecer o que eles pensam para o Brasil, para o Rio Grande do Norte, para o futuro. E hoje a gente tem a alegria de receber a doutora Roberta Lacerda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Sêmio, pelo convite. É um prazer estar aqui inaugurando, esse novo Politiza Cast. Maravilha, olha, de cara dizer que eu que acompanho a sua trajetória e que você tem essa reverência do povo do Rio Grande do Norte como uma pessoa muito estudiosa na área da medicina. Doutora Roberta, para quem não a conhece, é médica infectologista, dando expediente ali na linha de frente em hospitais como o Giseuda do Trigueiro. Doutora Roberta teve um destaque muito grande por diversas questões nesse período que a gente enfrentou a pandemia nos seus momentos mais agudos. E, doutora Roberta, me vem a curiosidade porque eu sei que você está aí se lançando a deputada federal aqui pelo estado do Rio Grande do Norte. E a minha primeira pergunta não poderia ser diferente. O que lhe levou a sair dessa posição que já é de destaque na sua carreira como médica para enfrentar uma campanha política? E mais do que isso, almejar ser a representante do povo do Rio Grande do Norte na Câmara Federal? A gente teve agora recentemente a convenção, do PL, e nós estávamos dentre os pré-candidatos, agora candidatos, a possível cadeira, de deputado federal pelo PL, e isso, no início, nunca passou pela minha cabeça. Na minha vida, como você comentou, eu sempre me pautei pela minha área mesmo, sempre trabalhei ali na minha zona de conforto, na medicina, na linha de frente, à beira do leito, mas com a pandemia, eu percebi que, de alguma forma, enquanto o mundo todo estava se questionando e se polarizando, se degladiando entre o que era ciência ou qual era a forma correta de levar adiante as políticas de saúde pública, alguma coisa não estava bem conduzida. Não casava com o livro-texto, sabe? Quando o filme não está seguindo um roteiro crível. Então, eu comecei a me questionar. Eu sempre tive essa minha formação muito crítica, desde muito jovem, muito criança até. Eu costumo brincar que a minha primeira interpolação na minha família foi em meio à missa. Eu sou católica de formação. Aí o padre estava lá, naquele momento, celebrando a missa, e eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, se a igreja diz que não é para beber, por que o padre está tomando vinho? Então, assim, e muito jovem, assim, eu mandei uma carta, para Super Interessante, tinha aquelas perguntas, super Isso. interessantes, e a gente estudava, lia, eu lia muito, a gente tinha 7 revistas semanais e mensais em meio à minha casa. Meus pais sempre procuraram valorizar muito a educação, a oportunidade, livros, enciclopédia naquela época, que ainda se tinha boa e velha enciclopédia com vários volumes. Eu morava lá em Mirassol, então minha diversão era ir de bicicleta para Zila Mamed, ficava lá lendo Monteiro Lobato, tudo que eu não tinha em casa. E aí eu sei que eu chegava e disse: estou com essa dúvida, vou mandar para essa revista, que é tão interessante. Por que que o homem não tem pelo na palma das mãos e na planta dos pés? E Então qual é a resposta, doutora Roberta Lacerda? a resposta que eles deram na época, e depois a gente vai, Da entendendo na medicina? evolução humana, é que pelo atrito, pelo uso dos instrumentos, que foi o que diferenciou a gente dos primatas, além da oponência do polegar, essa capacidade de preensão, de manipular os instrumentos, foi isso. De tanto a gente pegar nas coisas e fazer o atrito, e também para andar, você precisava ter essa diferença de contato. Então, com o pelo, isso não era possível. E pelo atrito, você acabava evitando a formação do pelo. Tanto que você, quando usa uma roupa muito naquela região, se você for um pouquinho mais cabeludo, onde pega o atrito na roupa, você já vê que fica aquela linha que falha. Verdade. Roberta Lacerda conosco hoje, conversando, e essa primeira pergunta me criou algumas curiosidades. Essa criança, Roberta Lacerda, inquieta, Curiosa. filha de uma família com quantos irmãos? Nós somos 4, meus pais são... Minha mãe é de Açu, meu pai é de São José de Campestre. Uma classe média,
né? Muito simples a nossa vida. E meus pais, a gente teve uma vida que não foi de muito luxo, a gente só foi ter plano de saúde depois que eu tive os meus 12, 13 anos. Meu pai era militar e foi, inclusive, até afastado, anistiado, né? Durante o regime militar. Participou aí de uma reunião com uma festa estranha com gente esquisita no Rio de Janeiro, na década de 60, chegando no navio lá, vamos para uma festa, né, Ronaldo? Ele conhecido como vovô, trabalhou muito tempo no serviço público como administrador financeiro, lá no Valfredo Gurgel. E aí o pessoal, vamos para a festa lá, Ronaldo, a gente vai se divertir. Quando chegou lá, Carlos Lacerda e João Goulart, o famoso episódio do Cabo Anselmo. Olha e só. aí, esse, né, oficial, cabo da Marinha, dedurou todo mundo que foi nessa reunião e ele, né, de gato no navio, foi preso e enfrentou toda uma questão de ser expulso da Marinha, não pôde levar adiante. Então, só depois que ele ganhou essa causa na justiça, que a gente teve a anistia, pôde ter um pouco mais de recurso, é que a gente começou a ter plano de saúde. Eles sempre se esforçaram como funcionários públicos para a gente ter uma educação de qualidade, né? Naquele momento que era muito difícil, eles apostaram e pagavam uma escola privada para os 4 irmãos, meu irmão mais velho Gustavo, minhas irmãs Fernanda e Renata, e eu sou a caçula. E você estudou aonde? Eu estudei na escola doméstica, o Jardim Escola Disneylândia, que era um jardim escola do bairro, e depois na escola doméstica e a partir da 8ª série no colégio objetivo. E participava de movimento estudantil, de líder de classe? Não, eu tive sempre essa visão de que, tanto por força de chamado dos colegas, Roberta, vem cá para a gente resolver isso com o professor, vamos lá tentar conversar sobre isso. E uma das coisas mais engraçadas e mais cedo na minha vida escola que eu me lembro foi de discutir com o meu professor de português, o grande Jairo, né? Um beijo para ele, professor, que ainda deve estar nativa, não sei, ou já aposentado, sobre a lista dos livros periódicos, né, que a gente tem, que hoje, infelizmente, não é mais pauta do Enem, a literatura, e isso é uma grave falha que a gente tem na formação do estudante, do ensino, tanto de primeiro como segundo grau. E aí eu comecei a questionar ele porque eu não queria ler os livros que estavam só naquela lista. Eu queria ler Sidney Sheldon, eu queria ler Agatha Christie. Então, eu já tinha uma leitura um pouco mais avançada naquele momento e com muito, né, critério comecei a colocar para ele aquele, né, rol de outros livros e ele colocou, né? E a gente leu Sidney Sheldon, né, na Olha 6ª só. série. E essa jovem decidiu-se pela medicina muito cedo ou foi ali mais pela adolescência? Na adolescência, eu nunca tive assim... Tenho parentes médicos, mas não eram tão próximos de mim, né? Um tio que já morava em São Paulo há muito tempo, radiologista, filhos dele que seguiram a carreira também como oftalmologista, mas todos não eram do meu convívio direto. Então, eu acho que a minha primeira grande assim, figura que eu me espelhava na medicina era o nosso médico de família, doutor Antônio Araújo, infectologista. Bacana. Um beijo para ele, meu querido, meu mestre e uma pessoa que eu respeito muito e que me fez, assim, tanto amar a profissão, porque a gente chegava lá no Valfredo para ser atendido por ele e era aquela pessoa que todo mundo olhava com respeito, que enxergava o paciente, que conversava e que a gente costuma dizer, né, com o Sir William Osler, um dos maiores clínicos que já viveu no mundo, que o paciente a gente conhece da porta. Então, não é só a história que ele conta, é como ele vem andando, o olhar dele, a forma como ele se coloca. Então, eu aprendi coisas muito importantes, tanto na medicina, mas também com esses profissionais que eu fui convivendo. Para cultura fútil agora, semiologia não é o estudo de sêmio, é mais ou menos por aí essa coisa Isso, do olhar, método, do né? método. De como colher a história clínica, que palavras técnicas utilizar, como costurar esse histórico do indivíduo, seus antecedentes familiares, o ambiente que ele vive. E que isso é o grande contexto da infectologia, que, logicamente, também teve influência do meu mestre, né? Doutor Antônio Araújo, doutor Fernando Suassuna, doutor Kleber Luz, doutor Iara, doutora... Eliana Tomás, são professores que a gente via no Departamento de Infectologia da UFRN, que são da escola de Giselda Trigueiro, doutor Luiz Alberto Carneiro Marinho, doutor José Roberto de Oliveira, que não era professor, mas é o nosso eterno mestre lá no Hospital Onofre Lopes. Então,
são pessoas que trouxeram para a gente essa figura do clínico, que enxerga o paciente, que faz um raciocínio clínico, que colhe aquela história. Uma das melhores histórias da medicina que eu tenho é do Dr. Fernando Suassuna. Ele deu o diagnóstico de um paciente pela camiseta. Mentira. Digo, essa história é muito boa. Tinha um monte de alunos ao redor do paciente, em cima de uma maca lá no Giseu do Trigueiro, e ele muito, né, inteligente. Ele sempre foi um gênio, um visionário. Chegava ali à frente, né? Passa pela porta, olha assim, com aquela cara dele... Santículo, ele sempre foi professor de biologia, né? Eu entendo. Isso. Fui aluna dele também no 2º grau, no CDF, quando fiz cursinho. E essa malária aí, Santículo? Aí todo mundo se olhando. Como assim, professor? Você nem conversou com ele, você nem viu nada. Disse, mas vocês não estão vendo aí um acesso malárico? Olha a camisa dele, vaquejada de Manaus. Olha só. Já deu de cara o exame físico e a história clínica. E a história clínica. Não tinha mais o que fazer. Olha então, só. O cara, quando é gênio, é gênio. Ó, e você aniversário dele ontem, dá uns parabéns para ele. Parabéns, professor. Também meu professor, tive a honra de ser aluno dele lá no Colégio Salesiano da Ribeira. Roberta Lacerda conosco hoje. Roberta, e você fala aí dessa paixão pela infectologia, que talvez seja um dos ramos mais antigos da medicina, não? Sim, porque o ambiente, o sujeito, né, o hospedeiro e o agente infeccioso estão aí nessa guerra biológica desde que o mundo é mundo. Pois é, né? É apaixonante. Eu sou suspeita para falar, mas é muito apaixonante. Mas além da paixão pela medicina, você tem algumas outras paixões. Por exemplo, hobbies. Quais são os hobbies da doutora Roberta Lacerda? Cinema, filosofia, que eu já fui descobrir um pouquinho tarde. Não que eu não tivesse lido alguns clássicos, né? Como eu disse, naquela minha época de 2º grau, as escolas tinham uma determinada leitura interessante, Machado de Assis, né? José de Alencar, vários nossos clássicos da literatura. Mas eu fui apresentada a uma excelente biblioteca do meu tio querido, professor de economia, Carlos Dantas da Silva, e tio Carlos, ele tinha da enciclopédia da cultura grega ao filósofo, ao matemático. Então, quando eu ia para a casa dessa minha grande amiga, que é minha irmã, Ana Luísa, a gente não ia só brincar, tomar banho de piscina. Eu ficava horas lá, né, passando, pegando o livro emprestado, devolvendo, aquele livro de ouro da mitologia, né? Um clássico. Clássico, muito bom. Então, assim, era muito bom ter esse acesso à literatura de qualidade. Então, eu sempre fui uma apaixonada pela leitura, pelo exemplo, nunca fui forçada. A mensagem, a imagem mais antiga que eu tenho na minha cabeça é a gente sentado na sala, meu pai na poltrona, minha mãe no sofá, e cada um com sua revista, e todo mundo ali lendo. Claro que tinha televisão, claro que a gente assistia Xuxa, o que quer que fosse, infantil, mas a gente tinha um momento de cultura, né? De estar ali debruçado em alguma coisa que não fosse só aquele conteúdo midiático, plastificado. Perfeito. Cinema, que tem tudo a ver, né? Então, eu diria que a minha grande paixão são as belas artes, escultura. Então, quando eu consegui fazer o meu mochileiro pela Europa durante a faculdade, foi realmente, assim, a cereja do bolo. Dentro da infância, que leu aqueles livros da Zila Mamed, passando pela adolescente, criança, que frequentava essa biblioteca, foi ali a forma de concretizar esse sonho com a cultura. E que horas Roberta Lacerda vira a esposa e a mãe dos 2 maravilhosos filhos? Essa história começa já há mais de 20 anos, né? Eu conheci meu esposo terminando ali o colégio, começando o cursinho ali no CDF, ele também. Então, ele é veterinário, muita gente já conhece, é Augusto, e os nossos 2 filhos nasceram quando eu terminei a minha especialização em infectologia, em 2014. Eu já tinha o emprego como médica do Estado, e em meio a essa escolha ali, liberar, né, para engravidar, vamos liberar e vamos ver, né? E foi uma coisa natural, com 8 meses eu engravidei. Uma viagem que a gente fez e foi muito bom. A gente conseguiu conciliar exatamente aquele tempo gostoso de você ser o casal que vive para o casal, para depois ser o casal que vive com os filhos, que naquele momento, como eu sou a caçula, eu nunca tive essa proximidade tão próxima das minhas irmãs, de cumplicidade, aquela coisa de menina de falar de namoro. Eu fiquei mais para trás, né, com as minhas primas ou as minhas amigas de colégio. E quando eu fui mãe, aí foi esse momento de reencontro, de aproximar a família, de dividir essas questões. Hoje, nossos filhos estudam juntos na mesma escola. Então, é essa parte de ver a vida
fechando um ciclo de que em tudo a base é a família, que hoje me vejo de novo naquela sala do meu pai, que era em Mirassol, mas que hoje está transferido para o condomínio onde nós vivemos. Minha irmã e eu moramos juntos nesse mesmo condomínio com eles. Nossos 2 outros irmãos moram em outros lugares, mas todo final de semana a gente está junto. Então, é muito bom saber que, né, o bom filho a casa torna. Doutora Roberta Lacerda conversando com a gente hoje no PolitizaCast. PolitizaCast é um podcast onde a gente traz aí lideranças políticas, pessoas que se lançam na vida pública, pessoas para compartilhar ideias sobre o presente, sobre o futuro do nosso estado, do nosso país. Roberta Lacerda conosco hoje. Roberta, diante de tudo isso, eu quero perguntar a você, como profissional da saúde que você é, como mãe que você é, esposa que você é, mas, acima de tudo, como cidadã que você é. Eu queria trazer alguns temas polêmicos desse momento que a gente vive para escutar a tua opinião. Por exemplo, aborto. Completamente contra. Mesmo que a gente já tenha estipulado por lei, é importante se dizer para todo mundo que está em casa que a nossa Constituição garante o acesso ao aborto, que não é crime, né, para a mulher, dentro do contexto, né, de até 20 semanas, em que você foi submetida a uma violência ou o feto tem realmente aquela impossibilidade de levar a cabo a vida propriamente dita, como a anencefalia, a ausência, né, do cérebro, ainda assim é facultado à mulher a opção de levar adiante ou não, de acordo com a sua, como a gente chama na medicina, objeção de consciência. Não é porque está estipulado por lei um direito que eu sou obrigada a seguir por um caminho, digamos, mais rápido, mais simples, entre aspas, e que foi, de alguma forma, levado por uma ideologia, como eu chamo que o feminismo é, porque ele não me representa, ele não representa esses valores de defesa da vida desde a concepção, porque ele transforma o feto ou o bebê em um amontoado de células e minimiza isso e banaliza aquela vida que está lá em formação. E, na minha concepção, eu tenho amigas que passaram por esse difícil momento e até mesmo em condições que era muito difícil levar adiante a gravidez, optaram por levar. Então, em tudo, o que falta não é a questão do aborto ser legalizado, nem muito menos essa falácia de que é um direito reprodutivo da mulher. Vamos lembrar que são 2 vidas. É um binômio, mãe e filho, por mais que queiram cientificar, né, levar para o lado científico essa relação, né, dicotomizada, como se não fosse um binômio. Eles são um binômio, tanto que a placenta é uma mistura dos vasos. Então, eu acredito que a gente tem como levar adiante essa discussão respeitando os limites da lei, que já estão bem claros, bem delineados. Muito me preocupa quando eu vejo a Organização Mundial de Saúde e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, defendendo o aborto em qualquer idade gestacional. Quando você vê uma determinação desse tipo, a gente começa a enxergar uma instrumentalização de um órgão sanitário a favor de uma ideologia, uma narrativa. Porque se tem viabilidade, se é uma vida que já se movimenta, que já tem batimento cardíaco e que desde a mais tenra semana já tem, né, um conjunto de reflexos neurológicos que é o primórdio de um cérebro, ele é uma potencial vida desde o zigoto. Então, ali há uma concepção com uma vida em potencial. É por isso que a gente tem que destruir essas falácias no sentido de explicar e pormenorizar cada situação. Que exista, lógico, na situação da violência, a mulher deve ser assistida nesse momento de difícil situação, mas, principalmente, muitas das vezes o aborto é vendido, eu vou dizer essa ideia assim, só como uma opção muito mais rápida para você esquecer aquele momento de dor, seja da vida que talvez envolva risco ou que não vai levar a cabo, ou da violência, ou como elas querem hoje dizer, que é um direito reprodutivo. Não, porque a maioria das mulheres estão morrendo em meio a um aborto ilegal. Não, isso é uma falácia. As mulheres hoje têm à sua disposição pílula, camisinha, anticoncepcional, diafragma,
DIU, inúmeros métodos de anticoncepção e não precisam recorrer ao aborto quando uma vida já está aliviável. O que é importante é dar apoio, subsídio social, econômico e psicológico a mulheres que estão em situação de fragilidade, vulnerabilidade ou até numa relação de violência, muitas vezes com o próprio marido, mas que não querem mais ter um filho naquela situação. Então, muitas vezes, o que já existe até nos Estados Unidos são casas de passagem, onde essas mulheres têm a oportunidade delas e os outros filhos viverem num local onde ela possa ter acesso a uma educação, a uma formação técnica, a uma cesta básica, a uma renda mínima que possa garantir a ela as mínimas condições para ela levar aquela gestação até o momento do parto e, se ela quiser, vai ficar com a criança e, caso não queira, pode deixar para a adoção. Roberta, você falou aí sobre a questão do feminismo. Qual é a tua opinião em relação ao feminismo? O feminismo é uma grande mentira que foi levada a cabo pela doutrinação marxista e que se apossou de uma questão histórica que, lógico, mulheres em meio a toda a história da humanidade tiveram dificuldades para ocupar seus espaços, desde a Grécia, desde a Revolução Industrial, com a superexploração do capital, né, do operário, tanto mulheres como crianças, mas existe muita deturpação, né, dessa história do feminismo, a começar pelas próprias filósofas, né, de Simone de Beauvoir, que começava com essa história de que não se nasce mulher, se sente mulher, e isso não me representa. Por quê? Ao fundo, o que o feminismo quer é desconstruir a figura da mulher e quer ver da tela azul no feminismo. Fale sobre mulher trans no esporte. Onde está o nosso lugar no pódio? Pois é. O nosso lugar ao sol, num esporte onde existe uma categoria biologicamente determinada, deveria respeitar isso. E isso não está sendo respeitado. Então, seria necessário criar e se respeitar categorias de mulheres trans, de homens trans, porque na biologia, mesmo que elas façam a transição com o uso de hormônios, cirurgia, ainda na adolescência ela vai ter um ângulo de bacia, um ângulo visual, uma explosão na hora da largada, diferente de uma mulher que nasceu mulher biologicamente. Sem dúvida. É uma desvantagem evolutiva com uma desculpa sociológica. Roberta, e tua opinião sobre ideologia de gênero? O nome já diz, né? Tudo que é uma ideologia pode e deve ser construído dentro da sua casa, com a sua visão, os seus valores. Não tenho absolutamente nada contra Judith Butler, mas o que a gente entende como gênero é o biológico. E isso está na história evolutiva, né? Desde sempre. A mulher é mulher, o homem é homem. É diferente do que eu disse sobre o feminismo, que casa muito com a ideologia de gênero de Judith Butler, que você tem o gênero construído pela cultura. Isso está dando um nó tão grande na cabeça das nossas crianças e adolescentes que estão sofrendo essa massiva quantidade midiática de discurso de que você nasce de uma forma assexuada e unissex, que você pode ser o que quiser, dependendo do que você preferir, ou nem precisa, né? Tem hoje o termo não binário para isso, ou não binário, né? Porque até o português eles querem reinventar com essa nova língua. 1984 é hoje, é aqui e agora, né? Então, assim, eu entendo que isso é para o que quiser dentro da sua casa, no seu, né, conteúdo familiar, pessoal, mas conteúdo dentro das escolas é conteúdo programático. Querem transformar essa ideologia de gênero como um conteúdo contra a transfobia, que é muito bem-vindo, né? Nós temos o respeito pelas pessoas, mas não o que está havendo de ter, como hoje no Canadá, um dia que o seu filho menino vai vestido com um vestido e uma menina com alguma vestimenta que remeta ao masculino, e assim haja aquela mistura em que você não tenha, de fato, algo com o qual você se identifique desde sempre como persona masculina e feminina. E muitos estão agora questionando por que tanta criança e adolescente com tentativa de suicídio, depressão, ansiedade.
são tantos os conflitos que, em meio a essa explosão de hormônios, que já é esse grande furacão de emoções, de valores, de ideias que eles estão vivenciando, imagine agora que na nossa época, né, a gente tinha que se deparar talvez com que grupo a gente ia pertencer, se era o pessoal ali do reggae, do sertanejo, do rock, enfim, de um estilo de vida. Hoje você se depara porque você não sabe nem a que gênero você pertença, ou se é correto ter um gênero ou não, porque é opressor você dizer que é mulher. E hoje eu vivi para ver artigos científicos falando que o aleitamento pode ser feito por homem. Homens que amamentam, foi a orientação que nós vimos agora recentemente na mídia para incluir, né, os homens trans que amamentam. Ou nos artigos científicos que falam sobre gravidez, pessoas que engravidam. Ou nos artigos de ginecologia, pessoas que menstruam, pessoas com útero. Até o nome. Onde está o feminismo? Aí, novamente, tela azul, o lugar da mulher, né, com propriedade na discussão científica. Isso me traz uma reflexão em relação à liberdade, porque ao mesmo tempo que você fala em pessoas que na sua individualidade podem tomar todas as opções que queiram, ao mesmo tempo a gente vê uma verdadeira pauta sendo imposta para a sociedade. Transformar isso em diretriz curricular de uma determinada, né, corrente escolar, isso não é um conteúdo pragmático do conhecimento, isso é sociologia, é uma construção de alguém, filósofo, que, né, entendeu o gênero dessa forma, mas, novamente, é uma teoria, não é a verdade dos fatos, que se impõem a toda hora e todo dia. Sobre ainda nessa pegada da educação, qual a sua opinião sobre homeschooling? E traduzindo aí, é o termo usado para quem gosta, quem quer ensinar seus filhos em casa, não mandar para a escola. Como defensora dessa questão da pauta do liberalismo, das escolhas que o indivíduo, né, o foco tem que ser o indivíduo, propriedade privada, sua capacidade de discernir sobre as escolhas que você quer fazer para a sua vida, o que, né, desde os primórdios, Adam Smith colocam para a gente, próprio Sutton, Scruton, todos os outros filósofos do conservadorismo, e o conservadorismo fala isso, você conserva valores, é isso, é você garantir ao indivíduo o direito dele optar pela melhor escola, pela melhor formação, e nada mais óbvio do que voltar aos primórdios. Antigamente a gente tinha tutores em casa e os pais escolhiam os professores de acordo com a formação que eles queriam dar, ou mais clássica, ou mais técnica, ou de belas artes, enfim. E aquilo pode ser feito quando você não concorda, novamente, com o conteúdo programático que está sendo doutrinado de forma errada, em vez de formando um conteúdo, né, de um aluno que está ali aprendendo português, matemática e biologia. Hoje, o que muitos professores têm feito é se aproveitar da liberdade de cátedra para fazer uma doutrinação dentro de uma ideologia. Quando eu vejo um professor discursando contra um político X ou Y, contra um tipo de teoria ou de ideologia como capitalismo, marxismo, socialismo, tudo isso mostra o quanto a nossa educação ficou realmente refém de ideologias. Roberta, e escola militar? É um tema que tem sido muito debatido nesses últimos tempos no Brasil. Escola militar, qual a opinião da doutora Roberta Lacerda? Completamente a favor, como seria para qualquer escola em tempo integral. Na verdade, as escolas militares vieram ocupar um nicho exatamente dessa dificuldade da gente perceber a nossa escola pública ou privada como um ambiente onde os nossos valores de civismo, patriotismo, de você ter, de algum momento, hino à bandeira, hino da independência, hino nacional, os valores cívicos, né, de alguma forma estudados, valorizados. E assim também conteúdos outros, né? E dentre os vários, a gente pode colocar aí ensino financeiro, né? Educação financeira, empreendedorismo e, por que não, artes, né? Marciais ou línguas, outras formas de arte, né? Teatro, música. Qual o problema de uma escola militar? Só porque ela prioriza disciplina e civismo, patriotismo?
disciplina, isso eu sinto muita falta hoje em muitas das escolas do Brasil. Ainda nessa pegada de questões polêmicas que são muito debatidas nos nossos dias, sua opinião sobre armamentos? Completamente a favor, novamente. O indivíduo tem que ser livre para fazer suas escolhas, mas mais do que isso, é do indivíduo defender a sua vida e propriedade. E, na verdade, o indivíduo se arma para se proteger contra um Estado totalitário. Porque se você for fazer uma retrospectiva de todos os países que foram concebendo leis que cerceavam o direito a armamento da população, foram estados que foram substituindo democracias por ditaduras totalitárias. Assim a gente viu na Coreia do Norte, a gente viu na China, a gente viu em diversos outros países, Uruguai. Então, a gente tem esse movimento avançando, Canadá, onde um Estado que tem controle sobre a propriedade privada, muitas vezes, onde o indivíduo tem um encarecimento, né, da compra da sua terra, mas também impedido de comprar uma arma para se proteger, fica nas mãos e refém de um Estado totalitário. Roberta Lacerda, comente a seguinte frase: louca ou visionária? Frase esta feita pelo meu querido amigo Gustavo Negreiros, jornalista, que colocou que Roberta Lacerda, quando o tempo passar, ela vai ser ou vai ganhar uma estátua em praça pública ou vai ser relegada de repente, a um hospício. Comenta essa frase: louca ou visionária? Eu vou responder com um contexto histórico tal qual a gente está vivendo como médico e que foi um visionário, porém incompreendido pelos próprios colegas. Semmelweis, Ignaz Semmelweis, esse médico ginecologista austríaco, na verdade húngaro, e trabalhava, né, na Áustria, e em meio a uma grande mortandade entre mulheres puérperas, né, que é assim que tinham o parto, são chamadas de puérperas, ele observou que a enfermaria dos partos realizados pelas enfermeiras tinha menor mortalidade do que a enfermaria em que os médicos realizavam o parto. E em meio ao parto, todo mundo lembra que tem o exame do toque, né, que você introduz os dedos para ver quanto que tem a dilatação do canal do parto. Pois bem, ele ousou dizer que a falta do hábito de lavar as mãos, de higienizar as mãos, estava levando as mulheres à febre puerperal. Porque isso acontecia entre os homens médicos e não entre as mulheres enfermeiras. Não era porque as enfermeiras lavassem mais as mãos do que os homens, poderia ser, mas principalmente porque os médicos, durante a noite, faziam autópsias nos cadáveres das mulheres que morriam de febre puerperal, subiam imediatamente para o primeiro andar para fazer os partos e os exames contínuos de enfermaria no outro dia e, consequentemente, contaminavam aquelas mulheres com a bactéria que levava a essa infecção grave. E ele foi considerado louco. A tese dele só foi publicada quase 5 anos depois. Em meio àquele momento histórico, ele foi tido como louco, foi difamado pelos seus colegas porque conseguiu, né, fazer com que a opinião pública, de alguma forma, ousasse achar que os médicos poderiam estar errados, de alguma forma, e foi sentenciado a um sanatório, ao ostracismo, e mais de 100 anos depois é que se descobriu hoje a importância da lavagem de mãos. Respondi bem? Respondeu como sempre, com muita inteligência. Roberta Lacerda, liberdade, o que ela significa para você? Tudo, porque não existe vida sem liberdade. Basta lembrar de um corpo em coma. Você está ali, vivendo, com seus órgãos funcionando, sendo alimentado por tubos, coração batendo a meio de máquinas e drogas, mas você não tem liberdade de pensar por si mesmo, de ir e vir, de comer com sua boca. Então, antes da vida, existe a liberdade. É o ímpeto. É isso que move o indivíduo, que dá a vontade de agir, de amar, de trabalhar, de buscar. Então, se você limita o horizonte de um indivíduo, se você poda a chance que ele tem de viver, e nessa pandemia o que mais se viu foi, por medo de morrer, as pessoas deixaram de viver e se permitiram podar a sua liberdade, as pessoas morreram cada dia um pouco. Tem um poema, né, que a gente tem de Drummond que ele fala sobre isso.
Roberta Lacerda, você foi convidada para falar no mais antigo parlamento do mundo, que é o Parlamento Romano, o Senado Romano. Você foi falar também no Parlamento Europeu. Por que Roberta Lacerda é um bom nome para representar o Rio Grande do Norte do Parlamento Federal na Câmara dos Deputados Federais em Brasília? Em meio a toda essa grande exposição que eu tive, em toda essa questão de difamação, de censura, de cancelamento, eu entendi que a gente tinha que ser autêntico, defender as nossas ideias com propriedade, e eu sempre me baseei em argumentos técnicos, e a partir do momento que as pessoas perceberam que eu falava com muita propriedade do que eu entendia e não estava sendo ouvida pelos dirigentes máximos, né, do nosso Estado, alguma coisa aí se quebrou. Então, quando a gente percebe que estão fazendo mau uso da ciência ou do conhecimento em nome de atitudes totalitárias que vão impactar na nossa vida prática, na nossa liberdade de ir e vir, de questionar, de até professar a sua religião, de frequentar uma igreja, um culto, mas também de decidir sobre a sua vida e do que você vai utilizar para a sua defesa ou, enfim, tratamento, tudo isso leva-se em consideração se a pessoa tem verdadeiramente algum conflito de interesse ou não. E eu demonstrei muito claramente que meu único interesse era buscar a vida, a verdade e a liberdade. Eu tinha uma missão ali que era esclarecer, ou de pelo menos levantar o debate, questionando criticamente aquelas políticas estapafúrdias que estavam sendo postas e que continuam ainda errando. Então, isso posto no Senado Romano, no Parlamento Europeu, em meio a congressos tanto nos Estados Unidos como na América Latina e agora na Europa, eu tive essa oportunidade de estar na França e falei isso lá para os franceses. Eles tinham a opção de pensar seriamente naquele momento em que lugar estava a liberdade, a fraternidade e a igualdade, que você não tinha liberdade de escolhas, fraternidade, um estava contra o outro, e onde está a igualdade se eu só sou alguém, se eu aceito de cabeça baixa, de forma complacente, essas regras sem questionar. Então, em tudo isso, eu provei o meu ponto de vista e coloquei o meu nome à disposição para o escrutínio público. Roberta Lacerda, no ano que o Brasil comemora 200 anos da independência, a gente viu aí movimentos, inclusive na justiça, sobre a possibilidade ou não de utilizar um dos mais nobres símbolos nacionais, que é a bandeira. Qual a sua opinião sobre isso? A que ponto chegamos nessa narrativa de que a bandeira nacional representa esse político ou esse partido? Não existe isso. A bandeira é um símbolo do nosso patriotismo, do civismo, e se as pessoas estão enxergando isso, é porque durante muito tempo a gente não tinha orgulho da nossa pátria, e hoje nós nos encontramos numa situação em que, frente, por exemplo, a essa pandemia, se repetiu o que Paulo Guedes disse, nós tivemos uma recuperação em V, tivemos uma rápida queda de crescimento, inflação, mas uma rápida recuperação. Olhe para a Europa, olhe para os Estados Unidos e veja que situação mais confortável está o Brasil, de melhores índices, de retorno de empregos, de melhorias no ponto de vista da próprios serviços. Então, é claro que isso tudo é uma narrativa de um grupo ideológico que estão se valendo de um ativismo judiciário para novamente impedir que a gente faça uso do nosso civismo, do nosso amor à pátria. Olha, uma alegria ter recebido no dia de hoje a doutora Roberta Lacerda no nosso episódio do Politiza Cast. Roberta, eu queria que você mandasse aí uma mensagem para os nossos espectadores nessas suas despedidas por hoje, de todos eles. Muito obrigada, Sêmio. É um prazer estar aqui no Politiza Cast. Eu gostaria só de lembrar para as pessoas que a liberdade não é algo que se pode ser retirado de alguém. A gente permitiu durante muito tempo que ditadores, né, sanitários fizessem regras extremamente incoerentes
que modificaram a vida das pessoas, quantas pessoas não perderam seus empregos, quantas pessoas perderam o direito de frequentar as suas aulas, frequentar um curso na universidade, quantas pessoas tiveram que se submeter a experimentos sem anuência, né, conforme os ritos da bioética nos dizem. Então, tudo que nós fizemos aqui foi defender uma boa prática das políticas sanitárias e o que a gente se propõe é defender essa pauta. A vida, a verdade e a liberdade são valores inegociáveis. É isso que a gente tem que colocar em mente e defendermos até o fim.